Fala você ligado aqui comigo no canal Vasco Connection, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, cola o dedo nesse like aí, se inscreve no canal, é de graça, toca em ó, botãozinho inscrito e inscreva-se. Vou continuar batendo aqui na mesma tecla. Tem muita gente, pô, Eduardo, eu não consigo me inscrever. Olha, o YouTube deu uma bugada, principalmente agora no final do ano. Então confirma a sua inscrição. É de graça, não paga nada. Clicou no botãozinho inscreva-se, ponto, tá inscrito. E vamos juntos, vamos falar de Vasco todos os dias aqui. Para quem não me segue no Instagram, é duduferrari.n de nova, v de vida, @gmail.com. Vou repetir aqui, duduferrari.n de nova, ou de navio, v de vida, @gmail.com, beleza? Bom, galera, eu quero começar falando aqui sobre o nosso gigante, o nosso Vasco, sobre as movimentações no mercado vascaíno, mas quero começar falando sobre o Felipe Coutinho. Sonhamos, fizemos campanha, né, porque o Coutinho, num primeiro momento, não queria ficar no Aston Villa, o técnico deles não quis também, naquele primeiro momento, foram as informações que chegaram, né, naquele mês passado, para ser mais exato, né, de novembro para dezembro. Porém, ontem, uma matéria do Aston Villa, o técnico mudou de ideia, disse que quer contar com o Felipe Coutinho, assim, né, gastaram milhões também no Felipe Coutinho. E, enfim, eles vão permanecer com o Coutinho, ou seja, esse assunto Coutinho vai esperar, mas pelo que eu entendi, o torcedor vascaíno vai esperar mais um pouco. Ah, Eduardo, mas você acredita que o Coutinho já volte para o Vasco? Acredito sim, gente. Acredito, gosto, acho que é um cara que tem um caráter, ele é muito reto no que ele fala, né? Eu fiz a base do Coutinho também, cobri jogos do Coutinho. E assim, é um menino que. O menino tem 30 anos, tá certo, mas é um cara que a gente sabe que sempre respeitou a palavra dele. Então, vamos esperar a cena dos próximos capítulos e esperar e torcer para o Coutinho voltar, sim, por que não, um dia para o Vasco. Certo é que o Vasco corre, né, a todo momento atrás de um camisa 10, né, um jogador que chega ali para fazer o meio-campo, o ataque da equipe, enfim. Maurício Barbieri vem trabalhando, fazendo jogos, treinos. O Figueiredo, inclusive, jogou até de volante, hein? Me chama a atenção com a saída do Andrei Santos, tá certo que o Vasco está atrás aí do Hércules, assuntos que nós vamos falar aqui durante o dia e durante a semana também, que o Vasco deve apresentar, né, pelo menos novos nomes, tá? Pelo menos 3 ou 4 reforços até o início aí do mês de janeiro, dia 1º de janeiro, né? Então, para que a equipe também possa viajar para os Estados Unidos e cumprir essa pré-temporada lá. Então, vai ser. Eu acho que o Vasco negocia aí com mais de 10 jogadores, né? Nesse momento, o Vasco negocia com mais de 10 jogadores. Então, não temos muitos nomes, os nomes não vazam com facilidade, como vocês podem ver, mas são situações que estão acontecendo. Situação do goleiro Ivan. A informação que eu tive é que está muito avançada, está muito bacana para o Vasco, é um goleiro que eu gosto. É um goleiro que não foi para as Olimpíadas porque, infelizmente, sofreu naquele momento uma contusão e o Santos, né, goleiro do Flamengo, foi, desculpa, naquele momento no lugar do goleiro Ivan, que deve fechar com o Vasco. É um goleiraço, acho que é um goleiro que tem muita coisa para entregar para o futebol e vai vestir a camisa do Vasco por anos e o Vasco tem que contratar um goleiro mais novo, um goleiro, enfim, com todo respeito ao Thiago Rodrigues, que antes ia sair e agora está mudando de ideia, não sei se é falta de proposta, não sei o que está acontecendo, mas eu traria, eu não tenho nada contra os caras que já, pô, Eduardo, você fala lá do Edmar, pô, agora você fala do Thiago Rodrigues. Gente, eu tenho que falar o que eu penso, assim, o que eu acho. Nada contra os seres humanos, tá? Vamos ser sinceros aqui. Só que, para jogar numa Série A, pelo que o desenvolvimento desses caras na Série B, pô, fez uma grande partida lá contra o Ituano. Tá, mas no segundo turno caiu muito. Tomou gols, assim, pô, que poderia ter prejudicado a sequência do Vasco na Série B, no acesso, né? Então, assim, na minha opinião, o Vasco tem que pensar, primeiro, o goleiro para ser titular, sim, o Ivan, na minha opinião, chega para jogar e dá oportunidade para os mais jovens, sim, lá, pô, no banco, o House, enfim, outros goleiros que estão na base do Vasco, que agarram no Vasco, a gente tem que pensar, eu acho isso, sabe? Pô, vou pensar lateral esquerdo, pô, trouxe o Lucas Piton, e é um bom lateral, veio do Corinthians, enfim, o técnico do Flamengo gosta muito dele, trabalhou com ele no Corinthians, é um cara que, na minha opinião, vai chegar para jogar. E temos o Riquelme, temos enfim, outros laterais na base também que podem jogar no time de cima, assim como o Paulinho, lateral direito. É uma carência muito grande no Vasco, não só no Vasco, no futebol brasileiro inteiro, né?
E o Vasco tem que correr atrás, gente. Tem que continuar acelerando para reforçar ainda mais esse elenco, porque, sendo sincero, pô, não, vai ficar com o Edmar. Pô, o Edmar vai ficar, pô, mas vai jogar? Pô, banco e sobe o Julião, vai ser o terceiro reserva. Só se na meu, assim, se não tiver coerência, né? Se o técnico tiver coerência, porque os laterais temos ainda o Riquelme também, que está no banco do Vasco. Enfim, quero falar agora, gente, sobre o Ryan, né? O Ryan que mais um jogador da base do Vasco, né? Como muitos outros, é, vai assinar o contrato, né? De renovação com o Vasco, mais 5 anos de contrato, uma multa rescisória de 80 milhões de euros. Eu estou falando aqui de um jogador que se subir hoje para os profissionais, né? E, pô, na minha opinião, não, mas é a minha opinião, tá? Não seria de maneira precoce, por quê? Ah, tem 16, vai fazer 17 anos, Eduardo. Mas é um moleque acima da média, né? Jogador acima da média. Já chegaria ali pronto para treinar, assim como o Paulinho está treinando, Eric Marcos está treinando, se destacando muito, e abriria um leque de opções de jogadores velozes, né, de lado de campo, muito forte para o Maurício Barbieri trabalhar. Nós temos um jogador de área excelente, né, Pedro Raul. Mas aí você sobe com um jogador mais leve. Você traz o jogador mais leve para o time de cima para que eles possam fazer os lados do campo com habilidade, disputando posição com o Figueiredo, com o Ignaldo, com o Eric Marcos, com o Ryan. E aí você começa a encorpar, né? Você começa a encorpar com a base também, né? Não adianta que a gente não vai contratar 30 jogadores, não vamos. Até prefiro, porque às vezes você traz um monte de bananada e você tira o espaço dos meninos, porque você gasta muito e você quer mostrar para o mercado que aquele cara deu certo, aí você quer insistir um pouco mais para que você possa tentar recuperar o erro, né? O gasto ali, que você, pô, gastei, mas tem que tentar recuperar. Tem isso, gente. Tem isso também, tem que pensar dessa maneira. Mas o Vasco, o Abel Braga, o Maurício Barbieri, o departamento de futebol do Vasco, está trabalhando bem, está escolhendo bons nomes, está olhando bastante no mercado. Temos essa questão também do limite de estrangeiros também. Não adianta sair contratando um monte de argentino, uruguaio, paraguaio, porque não vai poder jogar todo mundo. E temos também a base do Vasco. Então, tem que fazer uma mescla mesmo, tem que ir contratando de maneira bem pontual. O time a gente já começa a ver uma cara do time. Vou falar sobre isso na live de hoje. E, enfim, gente, eu estou gostando do que eu estou vendo, sendo muito sincero com vocês aqui, é até sensato. Aqui não é história, eu tô gostando sim, tô gostando. Acho que o Vasco está contratando bem e reforçando e montando um time, né? Tá passando por esse processo, por treinamentos pesados, enfim, vai passar pelo entrosamento, algumas questões nesse sentido. Então, vamos esperar, né, a cena dos próximos capítulos, sempre assim, olha, sempre com aquela esperança na alta de falar do Vasco, de apoiar o Vasco, de cuidar do Vasco, né? Porque a gente já sente, né, e fora que as pessoas já estão realmente incomodadas com os investimentos que o Vasco está fazendo, já começa a olhar meio torto, porque sabe que se deixar o Vasco chegar com a torcida que tem, com a nossa torcida, ninguém segura. Vamos jogar dentro de São Januário, vira um caldeirão, ninguém segura, ninguém aguenta. Sendo bem sincero, a pressão é muito grande. Se o Vasco estiver com um time mais ou menos, o Vasco já dá um trabalho do caramba. Imagina com um time forte. Então, eu estou muito esperançoso esse ano com o Vasco, né? Por mais que, vamos passar por um período de adaptação, Eduardo, de entrosamento da equipe. Beleza, normal. Mas vamos passar. A palavra tá certinha, vamos passar por esse momento. Vamos esperar sempre e apoiar sempre e cuidar sempre do nosso Vasco, porque coisas boas já estão acontecendo no nosso Gigante da Colina. Bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. E, mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha com geral e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco de verdade. Ó, espero você logo mais aqui na live e não deixe, mais uma vez, de compartilhar, tá? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.